Paz de Deus, paz do Senhor Jesus, esteja em cada coração. Irmãos em Cristo, estava aqui em casa e senti falar das Escrituras Sagradas, falar algumas coisas, irmão, que não é correto segundo as Escrituras. Aquilo que não é correto, alguns ensinos que pelas Escrituras não é correto e que infelizmente muitos aprenderam e não é correto pelas Escrituras, irmão. São ensinos de homens. Então, a Escritura, ela vem falar que existem os dons espirituais. Os irmãos colocam em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26. Aqui está escrito, irmão: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, o outro tem revelação. Este traz revelação, aquele outro língua e a outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Então, na igreja, na comunhão dos irmãos, quando as pessoas se reúnem, e quando fala se reunir, irmãos, reunir a liberdade, a gente somos livres para reunir em qualquer lugar. Entendeu? Porque a reunião dos irmãos, naquela época dos apóstolos, era dentro das casas. Entendeu, irmão? Então, Paulo ele falava assim: quando um tem salmo, Deus revela um salmo, o outro tem revelação, o outro tem língua, o outro tem doutrina. Olha lá. Isso são apenas o dom, né? Dons. Um tem revelação, o outro tem uma doutrina, o outro tem salmo, né? Então Paulo ele ensinava as pessoas a fazer as coisas com ordem, não é? Um após o outro, naquela época. Mas o foco, irmão, o foco não é esses dons, não é os dons de revelação, não é? De repente a igreja ela tem os dons no meio das pessoas. Deus ele derrama dons. Existem dons, irmão, de profecia, existe dom de cura. Tem pessoas que Deus dá a visão, entendeu? Isso aí são dons, irmãos. São dons. Os dons, irmão, não é isso que vai trazer a salvação para a tua alma. O que traz a salvação para a tua alma é você obedecer Jesus Cristo. Entendeu? O foco é Jesus. O Paulo, quem que era Paulo? Paulo era um homem como eu, como você. Paulo era apenas um servo de Deus. Paulo não era Deus. Entendeu? Então, o que acontece? Infelizmente, tem igreja, igual eu fiz parte de uma igreja, né? Infelizmente, vão pelo lado de dons, por revelações, né? Profecias. Mas o foco, irmão, nós devemos ter o foco. Os pregadores, pode ser qualquer um pregador da terra, qualquer denominação. O foco é Jesus Cristo. O foco é Jesus. Entendeu? É como Paulo escreveu: se alguém vos anuncia um outro evangelho, seja amaldiçoado. Agora os irmãos estão entendendo. E tem um ensino, né, que existe, né, nessa denominação, que diz assim, eu fiz parte, né? E os irmãos falam dessa forma: vamos lá buscar a palavra para Deus confirmar, para Deus falar com a gente, né? Esse pensamento, irmão, isso não é bíblico. Isso não tem na Bíblia. Não tem nenhum escrito que o Senhor mandou fazer isso, né? Vamos buscar a palavra. Porque isso, a Bíblia vem dizer o quê? Lá em Apocalipse, no último capítulo, o anjo falou que era para guardar as profecias deste livro.
Entendeu? Então, quando chega Jesus, Jesus falou da adoração também para aquela mulher de Samaria. Jesus falava para ela que a adoração não seria nem no monte e nem em Jerusalém, porque lá em Jerusalém lá tinha um templo, adoração, mas seria em espírito, em verdade. Então, esse ensino de buscar a palavra, buscar você estar ali comprometido, que a religião, irmão, é só Deus, não é fácil. Não é fácil. A religião, infelizmente, eu vou falar a verdade para os irmãos vão entender. Religião, isso não vem de Deus. Por que não vem de Deus? Porque a Bíblia vem dizer que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Essa é a verdadeira religião. Os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Está escrito na Bíblia. Essa é a verdadeira religião. Né? Mas a religião humana, o que ela faz? Ela separa você, irmão. Separa. Você sabe por que ela separa você? Porque, vamos supor que a pessoa é de uma determinada igreja. Entendeu? O que acontece? Se você é de outra igreja, vocês dois não vão se unir 100%. Não vão se unir. Entendeu? A religião, o que ela faz? Ela separa. Cristo, quando ele veio, ele não veio para separar. Entendeu? Ele veio para unir. E aí quando Jesus falou para a mulher de Samaria, porque o povo judeu não tinha muita comunicação com o samaritano. Mas quando Jesus veio, ele veio para unir as pessoas. Ele andava com os pecadores. Entendeu? Ele estava junto com os pecadores, anunciando o reino do Pai. Somente isso. Então, irmão, infelizmente, o que a religião faz na cabeça? Ela faz você acreditar que você vai ser salvo por ela. Entendeu? É ali que Deus colocou você. É através daquela igreja que você é salvo. Entendeu? Descarta o que Cristo fez por você na cruz. A religião, ela quer entrar na frente de Cristo. Entendeu? Enquanto Cristo nos une em amor, enquanto Cristo nos une, não é? Que ele mesmo disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Mas o que as religiões fazem? Elas separam. Elas separam. Por exemplo, se eu falar para você, eu não vou na sua igreja mais. Eu não concordo com a sua igreja. Qual que é o teu sentimento? Tem gente que separa de você. É a religião. A pessoa já não conversa mais com você. A pessoa não fica mais do teu lado mais. Você entendeu? A religião faz isso. Eu falar para você que eu não estou mais na sua igreja, o que a religião faz na cabeça da pessoa? A pessoa pensa o quê? Não está mais na igreja, na minha igreja, então já não é mais meu amigo. A gente já não tem mais união mais. Tem muitos que pensam assim. É a religião. A religião é desse jeito, irmão. Infelizmente, a religião ela separa as pessoas. Cristo não. Cristo ele veio para unir a gente. Entendeu? A Bíblia lá em Salmo 133 diz o quê? Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Vamos acreditar em quem? Vamos seguir quem? A Bíblia ou vamos seguir a religião? Entendeu? Infelizmente, eu conheço pessoas assim, né? Infelizmente, né, nas religiões. Enquanto você está ali na religião dela, muitos te abraçam. Glória. Não vou falar de muitos, irmão. Alguns, né? Que te aceitam, né? Alguns. Mas quando você fala, eu não estou mais na sua religião, acabou. Já não é mais amigo mais. Então a religião ela faz isso na cabeça da pessoa. É triste. Mas quando a pessoa recebe Cristo, Cristo ele ensina a gente a amar as pessoas. Cristo não divide. Jesus falou, aquele que comigo não ajunta, espalha. Cristo faz a gente chamar um andarilho. Cristo faz a gente chamar um familiar que é difícil. Cristo faz a gente chamar qualquer pessoa de qualquer religião. Cristo faz nós ser mansos. Cristo faz nós ser humildes. Jesus Cristo faz nós ser humildes. Faz nós ser alegre, feliz. Oh, glória ao nome do Senhor. Quando Jesus vier, meu irmão,
Ele vai levar quem? Uma igreja? De pedra? Ele vai levar a Assembleia de Deus? Ele vai levar a congregação, a metodista, tabernáculo da fé? Não, irmão. Deus não está preocupado com isso. Deus vai levar almas. É o que está escrito na Bíblia, né? O povo especial, zeloso de boas obras. Se você é uma pessoa zelosa, especial de boas obras, independente se você é de uma igreja ou não é de uma igreja, Deus vai jogar você no inferno? Que pai seria esse? Então a palavra de Deus, ela diz que Deus está separando um povo para ele, especial, zeloso e de boas obras. Quando Jesus estava aqui na terra, irmão, Jesus, o irmão pode procurar em toda a Bíblia, né, no Novo Testamento, o irmão pode procurar, não é? A partir de Cristo, a partir dos apóstolos, pode procurar. Aonde que Jesus falou para mim ou para você abrir uma igreja? A igreja, a Bíblia vem falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Você é templo, eu sou templo. Aonde o Senhor mandou abrir uma igreja? Não tem, irmão. Não tem. Entendeu? Tem pessoas que dizem assim que foi a partir de Pedro, que Jesus falou para Pedro, Pedro, és pedra, e diante dessa pedra edificaria a minha igreja. Diante dele, irmão. Edificaria a minha igreja, não é igreja de pedra não, irmão. É pessoas. Mas, irmão, a liberdade, a gente se reunir, isso é livre. Que a Bíblia vem falar o quê? Aonde está o Espírito, aí a liberdade. Então hoje, nós servimos a Deus em espírito e em verdade. Somente isso. Mas, a gente se reunir, a gente tem que falar de quem? De Jesus Cristo, irmão. Esses dias eu vi uma frase que mandaram, e na frase diz assim, a igreja, irmão, ela não serve para falar da sua vida. Entendeu? A igreja serve para falar da vida de Jesus Cristo, irmão. A gente vai lá para ouvir de Cristo. A gente não vai para ficar ouvindo sobre a nossa vida. Você entendeu? Então tem coisas, irmão, que não é bíblico. Não é bíblico. Esse negócio, esse ensino, que você vai lá, vamos buscar uma palavra. A pessoa sobe em cima de um púlpito e fica profetizando o ano todo que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer isso ou vai fazer aquilo, Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar. Foi isso que Jesus mandou. Jesus não mandou fazer isso. Jesus mandou pregar o Evangelho, irmão. Pregar o Evangelho, irmão. Paulo vem dizer o quê? Até que Cristo seja formado em vós. Olha a preocupação de Paulo. Entendeu? E Paulo já falava, né? Que depois da partida de Paulo, né? Entrar lobos que não iam ter misericórdia do rebanho. Entendeu? Então, irmão, infelizmente, muitos ensinam, a religião, infelizmente, com ensinos errados, faz as pessoas separar. Ah, mas por que o irmão um vai na minha casa? Por que o outro fica virado lá, não conversa com aquele outro irmão? Entendeu? Porque é tudo separado num canto, irmão. Olha o que a religião faz. Infelizmente, a respeito de dinheiro, irmão, a respeito de partes materiais, dinheiro. Quando Jesus ele falou com aquele mancebo rico, tem uma história no Evangelho, que Jesus ele estava explicando a respeito da vida eterna, né? Apareceu um mancebo, esse mancebo ele era abençoado materialmente. E o mancebo chegou para Jesus e falou para Jesus, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Tremendo, irmão. O que eu faço para ter a vida eterna? Primeiro, Jesus já começou a corrigir ele. Jesus falou, por que me chamam de bom se há um só que é bom, que é o Pai? Já começou a correção. E Jesus falou isso para ele e ele perguntou para Jesus,
o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus respondeu para ele: se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Ué, mas Jesus poderia falar, vai no templo, porque naquele tempo lá tinha o templo de Salomão. Salomão, há muitos e muitos antes de Cristo, tinha feito aquele templo bonito. Mas Jesus não falou isso para ele, vai no templo. Jesus não falou para ir no templo. Jesus falou para ele, guarda os mandamentos. E o mancebo perguntou para Jesus, quais são os mandamentos? E Jesus, então, falou para ele, os mandamentos da lei de Deus lá do passado. Não matar, não roubar, não adulterar, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quais os mandamentos? Os mandamentos da lei de Deus, do passado. Jesus mandou alguém ir para a igreja de pedra? Não está escrito isso, irmão. Jesus falou para guardar os mandamentos de Deus, irmão. O Evangelho, ele é muito puro, muito simples, mas a simplicidade do Evangelho, infelizmente, nos dias de hoje, está desaparecendo. Infelizmente. Entendeu? Os apóstolos, naquele tempo lá atrás, quando começou, eles começaram a pregar o Evangelho às pessoas. Porque Jesus disse, né, vocês vão pregar o Evangelho a todo mundo, vocês vão pregar para todo mundo. Vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, em meu nome vocês vão falar em línguas. Mas devemos prestar atenção, porque o diabo também fala em língua, o diabo profetiza, o diabo também fala a vida das pessoas. Mas o diabo, ele não ensina o Evangelho de nosso Salvador. Ele ilude. O diabo ilude com promessas vazias. E ele iludindo as pessoas com curas e promessas vazias, promessas e mais promessas e mais promessas, a pessoa nunca aprende o que Jesus ensinou, irmão. É assim que o diabo faz. O que acontece? A pessoa então fica individualista, que ela acha que na igreja dela é só a igreja dela que salva. Ela coloca, olha a idolatria, ela coloca a igreja dela como uma igreja salvítica. É só aqui que Deus salva, é aqui a graça. A graça, irmão, você sabe o que é graça, irmão? Graça foi aquilo que Jesus fez lá na cruz. Favor imerecido de Deus para com o homem. Isso é graça. Graça é aquilo que Jesus fez por você, por mim, por todos nós. Ele morreu por nós, Jesus Cristo. Isso é graça. Graça não é igreja de pedra. Graça não é um lugar. Mas, infelizmente, a religião, ela criou isso. Entendeu? Aí as pessoas, elas querem que as pessoas vão para a igreja dela, que a igreja dela é salvítica. Entendeu? A igreja dela que é a verdade. Isso é várias igrejas que pensam assim. Infelizmente, a minha igreja é verdadeira. Se Deus tiver uma obra com ela, Deus vai trazer ela para nós. Isso não tem nada a ver com Bíblia, irmão. Jesus, ele disse, eu sou o caminho. O caminho não é uma placa denominacional. O caminho é Jesus Cristo. Jesus vem dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, irmão, é o caminho. Quando alguém pergunta, mas espera aí, então Deus me chamou na tal igreja? Irmão, o Pai está escrito lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 7. Está escrito assim, Deus estava usando lá um homem chamado Estevão. Chegou um momento que o Espírito Santo usou ele e falou assim que Deus, o Pai, o Criador, ele não habita em templos, irmão. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O Deus não habita. E agora, como que vai fazer? Ele não habita. Ele habita no nosso coração.
Então, irmão, o Pai lá de cima, o que, que ele faz? Ele está lá no céu. Se ele não habita em templos, então onde ele habita? Ele habita aqui dentro, ó. Então, quando o Pai ele olha para um ser humano, ele olha para o ser humano. Então, o que ele faz? Ele usa pessoas, porque ele usa quem quer, irmão. Ele pode usar um crente da Assembleia, ele pode usar um crente da congregação, ele pode usar um crente da Deus e Amor, da Metodista, até da Igreja Católica. Deus, ele usa quem ele quer, irmão. Para a gente conhecer pelo menos um pouco dele, pelo menos um pouquinho. Mas o conhecimento, aqui o conhecimento, ó. O conhecimento vem através de Jesus Cristo. Mas como que eu vou ser salvo agora? Eu vou ser salvo por frequentar uma denominação? Não é isso. Você não vai ser salvo porque você está numa igreja. Você vai ser salvo por obedecer Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Quando Jesus falou para o mancebo, que o mancebo falou para Jesus: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus respondeu: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus poderia ter falado para ele: não, vai lá no templo. Jesus não falou isso. E depois o mancebo perguntou, fez uma última pergunta: me falta ainda alguma coisa? Porque ele tinha falado: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Vamos ver se ele fez isso mesmo? Vamos ver se ele guardou os mandamentos? Aí Jesus perguntou para ele: se você quer ser perfeito, vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus poderia ter falado para ele: vende tudo que tens e dá ao templo. Não. Jesus falou: vende tudo que tem e dá aos pobres, irmão. Lá mandou. E isso confirma o que Jesus tinha falado. Jesus tinha falado: ajuntai um tesouro no céu, dá esmolas. Entendeu? Você percebe que o evangelho é totalmente diferente que a religião? Enquanto a religião, muitas das vezes, ela se denomina exclusivista. Ela é o caminho, ali é o caminho, ali é a graça. Jesus vem dizer: eu sou o caminho. Enquanto a religião fala para você, para ajudar na igreja, Jesus fala: vende tudo que tem e dá aos pobres. Para quem que eu vou dar, irmão? Aquilo que Deus me preparou. Eu estou vendo aqui um vizinho. Eu estou vendo aqui um mendigo. Aleluia. Para que eu vou dar, irmão? Aquilo que Deus preparou para ajudar alguém? Para a igreja ou para o pobre? Segundo o que Jesus ensinou, é para o pobre, irmão. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Foi isso que Jesus falou. Jesus disse: ajuntai um tesouro no céu. Lá o ladrão não rouba, irmão. Dá esmolas. Lá mandou no modeste a machia. Tem uma passagem das Escrituras que diz a respeito de Cornélio. Quem que era Cornélio, irmão? Está lá em Atos dos Apóstolos. Cornélio era um centurião romano. Ele não era judeu. Porém, os judeus não eram unidos com o povo de outras nações. Eles não eram unidos. Os judeus nem os romanos eram unidos, irmão. Mas quando veio Cristo, Jesus uniu todo mundo. Eita, glória a Deus. Mas Cornélio, irmão, era um homem temente a Deus. A história vem dizer que ele era temente a Deus. E ele era cheio de boas obras. Ele fazia muitas esmolas, irmão. Ore o nome do Senhor. Ele ajudava muitas pessoas com esmolas. Chegou um dia, irmão, olha o poder da pessoa ajudar o próximo. Chegou um dia, um anjo do céu desceu
e foi falar com Cornélio. E o anjo falou para Cornélio dessa forma: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram no memorial de Deus. O anjo desceu lá de cima e foi falar com Cornélio. O anjo falou para Cornélio procurar uma igreja? Não. O anjo falou para Cornélio procurar Pedro. E Pedro foi lá na casa de Cornélio e pregou Jesus para eles. Eles então ouviram e o Espírito Santo desceu, manifestou, e eles começaram a falar em idioma, em línguas. É a obra, irmão. Quando o apóstolo Paulo, que chamava Saulo, antigamente era Saulo, depois passou para Paulo. Quando o apóstolo Paulo, porque Paulo, irmão, ele era perseguidor da igreja, ele perseguia a igreja de Cristo. Aleluia. Mas ele guardava a lei mosaica, guardava. Mas ele achava a obra de Cristo errada. Glória ao nome. Então ele perseguia o povo de Deus, o povo de Cristo. Glória ao nome do Senhor. E teve um dia que ele estava indo para uma cidade, eu vou contar resumido. O Senhor Jesus apareceu para ele no caminho. Foi a partir daí que ele ficou cego, irmão. E a voz de Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele estava perseguindo a obra de Jesus Cristo. O que Deus fez? O Paulo estava no quarto, acamado, cego. O Senhor Jesus Cristo mostrou a respeito de Paulo para Ananias. E o Senhor falou para Ananias que era para Ananias ir lá onde Paulo estava. Aleluia. Entendeu agora, irmão? A obra é essa. Aleluia, Jesus. Ananias ficou preocupado, ficou com medo. Senhor, esse homem persegue teu povo. Aleluia. E o Senhor falou para Ananias: vai lá, que esse homem vai ser um grande homem de Deus. Eu vou usar muito ele para pregar para reis, né? Para muitas pessoas. Glória, vai lá. Ananias foi lá onde estava lá o Saulo. Entrou lá no quarto. Mas o Paulo que estava acamado, o Senhor tinha mostrado para Paulo. Aleluia, Jesus. Oh, glória em nome do Senhor. E o Ananias foi lá e orou para Paulo. Orou, o Senhor foi lá e curou ele da visão, Paulo. E o Senhor foi e revestiu Paulo do Espírito Santo e batizou. Glória. Mas foi aonde que ele batizou, irmão? Se não tinha igreja, não tinha uma igreja cristã. Glória. Tinha um templo. Mas o templo era dos judeus, ó. Aleluia, que estavam lá na lei de Moisés. E os cristãos não tinham uma igreja de pedra. Aleluia, santo é o Senhor. E ali, quando Ananias chegou lá perto de Paulo, orou e falou com Paulo. Paulo então foi curado e batizou. Amém? Então a obra começou dessa forma. Jesus mandou alguém abrir um templo. Quando o Senhor Jesus Cristo falou para Felipe, glória ao nome do Senhor. O Senhor falou para Felipe ir para um lugar, né, que no caminho ele ia encontrar um eunuco. O eunuco, ele estava numa carruagem. E o anjo foi lá e falou para Felipe. Quando fala anjo, é o Senhor, é o Espírito do Pai. É o Pai, é Deus. Amém? Deus é um só, é o Espírito de Deus. Falou para Felipe, o anjo de Deus. Você vai, oh glória, aleluia. E falou o nome do lugar, chegou lá naquele lugar e encontrou lá o eunuco.
O eunuco, naquele momento, ele estava numa carruagem lendo as escrituras, na passagem 61 de Isaías. E o eunuco não sabia o que queria dizer aquilo. E naquele momento apareceu lá o Felipe. E o Felipe foi lá e começou a conversar com o eunuco. E o Felipe perguntou para o eunuco: você entende em quem a escritura está falando? E o eunuco falou assim: como que eu vou entender se ninguém me explica? Glória! E o Felipe foi lá e falou de Jesus para ele. O texto está falando de Jesus Cristo. Glória! Aleluia! E o eunuco perguntou: o que que impede? Eis a água aí, ó, porque eles estavam numa carruagem, de repente eles viram lá, por certo, um rio. E o eunuco falou: o que que impede eu ser batizado? Oh, glória! Aleluia! E o Felipe foi lá e batizou o eunuco. E o eunuco ficou cheio da presença do Espírito Santo, cheio da alegria. E o Felipe foi arrebatado, foi embora. Oh, glória! Ué, mas por que que o Felipe não falou para o eunuco ir numa igreja? Não falou nada disso. Glória! Porque quem tem Cristo é livre. Cristo não faz nós um pássaro preso numa gaiola. Ralá, mas você é livre. É livre para pregar Cristo. Você é livre para orar. Você é livre para buscar. Você é livre para ajudar um pobre necessitado. Cristo vai nos enchendo. Cristo. O eunuco estava lá. O eunuco ele estava na carruagem. Ele foi embora. O Felipe sumiu. Poderia o Felipe falar: vai para a igreja tal. Ah, o Felipe foi embora. Foi arrebatado. Glória. E o eunuco estava lá, ó, cheio de alegria e do Espírito Santo. Oh, glória. É assim que Jesus faz com nós, irmão. Igual um pássaro livre. Livre para adorar Ele em espírito e em verdade. Porque quem está em Cristo, irmão, a Bíblia vem falar assim: crucifica a carne. O que é crucificar a carne? É você não andar nos desejos carnais, mas você andar na guia do Espírito Santo, na preparação de Deus. Vai casar? Casa com alguém que é de Deus, que é cheio de Deus, cheio do temor a Deus. Glória. É simples, irmão. Aleluia, Jesus. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que nos ilumina. É o Espírito Santo que faz nós ser amoroso. É o Espírito Santo que faz nós ser humildes. É o Espírito Santo que faz nós ser misericordioso. O Espírito Santo, ele faz nós ser como Cristo, irmão. Glória. O próprio Jesus dizia que o Espírito que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas. Jesus falava: onde estiverem dois ou três em meu nome, ali eu estarei. É liberdade, irmão. Jesus nunca mandou alguém abrir uma placa de igreja. É verdade, irmão, que Deus, ele tem meios. Como eu falei, o Senhor pode usar um crente da assembleia, da congregação. Para quê? Para a gente pelo menos conhecer um pouquinho de Deus, irmão. Mas o conhecimento vem através das Escrituras. E você é livre para servir a Deus em espírito e em verdade, irmão. Quem transforma nós? É a religião ou é Jesus? É Jesus, irmão. Mas ele nos transforma se a gente lê as Escrituras, aprender das Escrituras. Oh, glória ao Senhor. Eu vejo, irmão, infelizmente, aleluia, numa denominação, infelizmente, glória ao nome do Senhor, pessoas desunidas, irmão. Eu não estou aqui para falar mal de denominação evangélica, não é isso. Mas, infelizmente, conheci uma denominação que as pessoas, infelizmente, são desunidas uma com a outra. Muitas das vezes um andarilho na rua, um pobre, um necessitado, infelizmente muitos não faz nada, não ajuda. Glória ao nome do Senhor. Vem o irmão desempregado, vem o irmão sozinho, muitos não fazem nada. Isso é Cristo? Isso é graça? Lamará. Então a pessoa pensa: eu já sou salvo por Cristo, eu vou ser salvo por fazer parte da minha igreja. Lamará, lamará. Você está totalmente enganado. Se você não obedecer os mandamentos de Deus, se você não crê em Jesus Cristo,
Quando fala crer, irmão, não é só falar eu creio. Não é só você estar numa igreja. Quando você fala crer, quando você crê, você obedece. Se você não obedece Jesus, como você está crendo nele? Se você não obedece Jesus, como que você está crendo nele? Você não está crendo nele. Por isso que ele falou, pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado tem que obedecer. Se você não obedece Jesus, como que você está crendo? Você não está crendo nele. Glória. Que ele falou assim, amarás uns aos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você está amando como você mesmo? Você quer comer bem, você quer se vestir, você quer o melhor para você e para o teu próximo, teu irmão, você está fazendo o mesmo? Entendeu, irmão? Glória ao nome. Se você não obedece Jesus, que ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, está lá no Evangelho. Você sabe quais são os mandamentos de Deus? Se você não obedece os mandamentos de Deus, como que você está crendo em Jesus? Você não está crendo em Jesus, porque você não está obedecendo. Oh, glória ao nome. Você está entendendo agora? Então a religião, infelizmente, irmão, ó, não vou falar que a religião não é bom em algumas partes. Ela mostra para nós um pouco de Deus. Um pouco ela mostra. Ela tira nós lá do mundo, entendeu? E coloca ali naquela religião. Mas, irmão, a salvação não vem através da religião. A salvação vem em obedecer às Escrituras Sagradas. Obedecer Jesus Cristo. Está obedecendo Jesus? Ou você está obedecendo a sua religião? Quem que você está obedecendo? Infelizmente, como eu estava falando, eu vi. Eu estava numa igreja, infelizmente. Infelizmente eu sofri muito nessa denominação. Falta de amor, falta de misericórdia. Mas aparece um para nos dar a mão. E quantos que se perderam, que nem está mais na igreja, irmão. Por quê? Porque faltou carinho, faltou amor, faltou misericórdia das pessoas. Faltou os ensinos de Cristo nas pessoas. E, infelizmente, muitos vão para a religião e muitos saem. Mas quem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Não é isso que está escrito lá na palavra? Aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. Aonde está o Espírito, aí a liberdade. Então, irmão, não tem um momento que Jesus, Pedro, João, Paulo, Tiago, os apóstolos, não tem um momento que eles falaram para abrir uma denominação, uma placa. O Pai lá do céu, ele permite que as pessoas abram placas, como abriu a muitas igrejas. Não vou falar para você que é ruim. Entendeu, irmão? Eu não vou falar para você que, de repente, o Espírito Santo não opera. Glória ao nome do Senhor. Porque muitos que estão nessas denominações são sinceros. Tem pessoas que estão no Espiritismo que é sincero. Tem pessoas que estão na Católica, na Universal, na Congregação, na Assembleia, que são ovelhas, irmão. São pessoas humildes, são pessoas que estão ali, ó, querendo encontrar o Pai. Então, o Pai, eu creio, por amor a essas almas, o Pai manifesta. Glória ao nome do Senhor. Mas não é através da religião, da igreja A, B, C, D, que você vai ser salvo. Você vai ser salvo se você crê em Jesus Cristo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não está escrito isso lá em Marcos? No capítulo 16. Vamos colocar em Marcos no capítulo 16. Vou mostrar para os irmãos. Oh, glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aqui, Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, olha lá. Marcos, capítulo 16, no versículo 16. Versículo 15, irmão. E disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus mandou ir para todo mundo, abrir uma igreja, uma denominação. Jesus deu a ordem, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos continuar lendo. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem, porém, não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão nas serpentes. Então, irmão, está tudo aqui. A palavra do Senhor. O diabo, falar a verdade para os irmãos, não escandaliza. O diabo, irmão, infelizmente, glória ao nome do Senhor, ele também prega. O diabo fala em língua. O diabo visita as pessoas. Mas o diabo, ele não ensina o evangelho de Jesus Cristo puro. E as pessoas ficam orgulhosas, individuais. Ela acha que só a religião dela salva. Se você sair da religião dela, você não é mais amigo. O diabo faz isso. E eu conheci pessoas assim. Infelizmente. Infelizmente, eu conheci gente assim, que se isolou, que ficou sozinho, só ela que tem razão em tudo, o resto está tudo errado, só a religião dela é certa, o resto está tudo errado. Vai falar de amor para ela, de misericórdia, não recebe, não entende. É triste, irmão. Mas quando vê Jesus não falou para ir para todo mundo abrir uma placa. Jesus falou, ide por todo mundo pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, as religiões que tem no mundo todo, o Pai permite. É obra feita por mãos do homem. Quando Salomão foi lá, construiu aquele templo, está lá em Atos, está escrito, Salomão foi e construiu aquele grande templo. O Senhor deu permissão para Salomão. Deus permitiu, porque está escrito lá na própria Escritura que Deus não habita em templos. Então, irmão, eu vou encerrar aqui, porque o vídeo está ficando muito longo, mas eu vou fazer a parte 2. Meus irmãos vão entender o raciocínio na guia do Espírito Santo. Amém, irmão? Deus abençoe.